Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Onde que nós vamos fazer uma pequena revisão sobre as plantas. Até a tia Paula já pediu para vocês para copiar no caderno as partes da planta, né? Na aula passada. Agora, nós vamos o quê? Eu vou falando com vocês e nós vamos fazer as pequenas atividades que tem aí no livro. São muito pouquinho, gente, muito pouco, tá? A primeira parte aqui da planta, que vem explicando aí, tá falando que a planta é muito importante na nossa vida, né? Nós utilizamos a planta para comer, para poder fazer perfume, para cosmético, para remédio, para várias coisas a gente usa as plantas, né? Ela é muito importante na vida da gente. A gente aproveita as plantas em tudo. Depois aqui na segunda página, na página 5, olha que lindo esse jardim de flores aí, gente. Encontramos uma grande quantidade de plantas diferentes. Olha aí, tem flor de tudo quanto é tipo aí. Depois embaixo nós temos duas crianças aí, olhando aí para a árvore e o menino está olhando para as melancias. O que está perguntando? Ó, uma tem em cima, a outra tem embaixo. Em alguma planta, os frutos nascem em árvores, como as mangas. Tá vendo aí? Tá vendo as mangas? E outras nascem no chão, como a melancia. Gente, vocês já pararam para pensar se a melancia nascesse em árvore? A hora que ela descesse, pá, na cabeça de um, desmaiava. Então, Deus fez as coisas tudo certo, né? A manga, que é uma coisa delicada, pequena, ainda assim mesmo machuca. A laranja, a mexerica. Agora, melancia, a jaca, tudo fruta muito grande. Se nascer em árvore, mata um. Vai só, cai na cabeça e mata. Então, vamos lá. No jogo rápido. O jogo rápido, observe a ilustração que podemos concluir. Então, podemos concluir o quê? Todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho? Cada tipo de planta tem características diferentes? Ou existem plantas grandes, como as árvores, e pequenas, como as do pé de melancia? Então, vocês vão marcar as alternativas corretas, tá? São duas alternativas. Agora, passando aí para a página 6 e 7, o que está explicando aí? Explicando a página 6 e 7, está explicando que as partes das plantas, né? O que é uma parte das plantas? A primeira lá vem a raiz, depois é o caule, e vem as folhas, vem os frutos, as folhas, né? Vem a semente, vem os frutos e a flor e os frutos, certo? Essa aqui que está mostrando aí é a estrutura de uma planta, tá? Começa raiz, caule, folha, flor, fruto e tá vendo? E também aí depois tem as sementes também. O que tá perguntando aí? Você conhece as partes das plantas? Agora assinale a afirmativa correta sobre esses seres vivos. Uma planta completa é formada por caule, folhas, frutos, flor, semente e raiz. Somente os frutos e as sementes são partes de uma planta? Então, vocês vão marcar apenas uma, a correta, tá? Aí depois ela vem falando sobre cada uma das partes. A raiz, a tia Paula explicou a semana passada, que a raiz é onde que prende a planta, né? Nós temos algumas plantas que a gente come, que é através da raiz, nós vamos aprender para frente. Depois vem o caule, né? Que é essa parte que sustenta a planta. Depois, nós vimos também as folhas, né? Que toda folha tem a clorofila, que é essa coisa verde. E toda planta faz a fotossíntese, seu próprio alimento. Depois, nós temos as flores, né? Na outra página, deixa tipo, isso. As flores, ela tem várias partes, né? Ela tem a parte masculina e a parte feminina. A parte feminina chama gineceu, a parte masculina chama androceu.
tá? E tem as pétalas. Então, tá vendo aí cada coisa, a polinização das flores, das plantas, né? Aí nós vamos fazer aí na página 14. Na página 14, é um jogo rápido também. Assinale as alternativas verdadeiras. Só tem uma. Gineceu corresponde à parte feminina da flor? Tanto gineceu como andreceu produzem os grãos de pólen? Somente os animais agem como polinizadores? Tá? Então, vocês vão marcar apenas uma alternativa. Depois, gente, vem falando da semente, né? A semente para a gente chegar nos frutos. Olha que lindo aí. Tem vários tipos de semente aí também, né? Tem os grãos, que é a semente, que é o arroz, é o feijão, o milho. Quem mais que tem? O amendoim. Isso tudo é semente, que é os grãos que a gente fala. Depois vem os frutos. Olha os frutos aí. Os frutos tem a melancia, tem a goiaba, tem o amendoim, tem as nozes. Nós temos banana, laranja, né? Tem os frutos mais simples. Os frutos são a proteção para a semente e também são ótimos chamarizes. O que é chamarizes? Para animais dispersores, aqueles que poderão carregar a semente para bem longe. O que acontece? O passarinho vai ali e bica naquela planta, né? E ele leva, vai comendo. Então, ele leva para bem longe, vai cair a semente, onde que vai nascer uma nova planta daquela, tá certo? Vocês vão fazer aqui, ó, V para verdadeiras e F para as falsas. As folhas têm função de reprodução nas plantas? O caule sustenta e faz o transporte da água e nutrientes pela planta? A raiz fixa a planta ao solo e absorve águas e nutrientes? As flores dão origem aos frutos e às sementes? Vocês vão pôr V ou F, tá bom? Depois, nós temos a hora da leitura aí, ó. A hora da leitura está mostrando aí as plantas, os animais, né? Nas flores. No Brasil, há mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão, que são excepcionais polinizadoras. Elas são essenciais em ecossistemas naturais, mas também em inúmeras culturas agrícolas, como o café, o tomate, o abacate, a manga, o coco, o morango, o pepino, o pimentão e etc. Então, o que está falando aí? Falou que o Brasil tem mais de 300 espécies de abelhas, né? Que elas são polinizadoras. O que é polinizadoras? Ela tira de um lugar para levar para outro, onde que vai nascer uma nova planta, né? Abelhas e a polinização. Eu vou ler aí para vocês. A polinização é a transferência de pólen da estrutura reprodutiva masculina de uma flor para a estrutura reprodutiva feminina, na mesma flor ou de outras flores da mesma espécie. Este processo permite a formação de frutos e sementes que futuramente produzirão uma nova planta. Em alguns casos, como milho, trigo, arroz, o pólen é transportado pelo vento. Outros agentes polinizadores são a água. Em certas plantas aquáticas, é a gravidade. Porém, na maioria das plantas, como as flores, alguns animais são responsáveis pela polinização. Na grande maioria dos casos, entre os animais polinizadores, nenhum é mais eficiente do que a abelha. Graças ao seu trabalho da coleta do pólen e do néctar, voando de flor em flor, as abelhas polinizam as flores e promovem a sua reprodução. Além de permitir a reprodução das plantas, esse trabalho também resulta na produção de frutos de melhor qualidade e o maior número de sementes. Todos esses processos resultam na base de toda uma cadeia alimentar. Então, o que vem aí? Está vindo algumas perguntas, né? A primeira, qual é a importância das abelhas no processo da reprodução das plantas? Qual que é a importância dela?
Quais as estruturas que surgem após a polinização e a reprodução das plantas? O que surge? Retire do texto o nome de plantas que são polinizadas pelo vento. Que outras formas de polinização são citadas no texto? Tá? Então, só vocês ler lá e vão responder essas questões aí. Podemos concluir, então, que a polinização é um processo importante também na produção de alimentos para o ser humano, pois a possibilita que as plantas se reproduzem e cheguem a produzir frutos. Tá bom? Vamos para a última pergunta, a última folha aí. Complete as sentenças de acordo com o que você aprendeu nessa unidade. As plantas são seres vivos que não se locomovem e têm como característica a presença de pigmentos como que junto com o sol, os minerais e os gases é responsável pela... Cite duas utilidades das plantas para o ser humano. Preencha a cruzadinha. Sustenta a planta e suas estruturas. O que é? Fixa a planta no solo. Planta acostumada ao frio, muito utilizada no Natal. Planta do tipo completa. A maioria das folhas tem clorofila, o pigmento de cor. Plantas pequenas que vivem em locais úmidos e não apresentam flores e nem semente. Como que elas chamam? Nós temos dois tipos. Então, nós vamos fazer aquelas pequenas atividades e essa página 20 aqui. Então, vai ser na página 14. Na página 14. Não, tem mais. Pera aí, que tem mais. Então, é da página 5 até a página 20. Só que vocês sabem que é muito pouca coisa para responder. Tá bom? Ó, um beijão. Amanhã a tia espera vocês no Zoom, tá? Às 15h30. Um beijo.